Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu sei que a Constituição tem a intenção de ajudar a gente, mas não fica muito claro a partir desse texto para o cidadão comum exatamente qual é a potência dessa instituição para a nossa vida prática. Hoje eu trouxe aqui 2 colegas, membros do Projeto Acesso, para nos ajudarem a entender melhor o que significam cada uma das expressões desse dispositivo legal. Fica contigo, Lúcia. Meu nome é Lúcia, sou aluna do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá de Florianópolis. Hoje vamos aprofundar nosso conhecimento sobre um tema muito importante, o Ministério Público. A Constituição Federal, conjunto de normas mais importante do nosso país, define, entre outros itens, em seu título 4, capítulo 4, seção 1, detalhes sobre a organização, composição, funcionamento e características do Ministério Público. Nos termos do artigo 127 já mencionado, o Ministério Público pode ser conceituado como uma instituição permanente. Em primeiro lugar, o que significa dizer que essa instituição é permanente? Isso significa, de uma forma muito simples, que enquanto vigorar a Constituição Federal promulgada em 1988, o Ministério Público estará presente na vida dos brasileiros para desempenhar as funções a ele destinadas. O Ministério Público é cláusula pétrea no Estado Constitucional brasileiro. Inclusive, os membros do Ministério Público não se submetem hierarquicamente aos poderes executivo, legislativo e judiciário no exercício de suas funções. Eles devem obediência apenas à Constituição Federal, às leis e aos fatos investigados e provados, podendo agir de maneira que melhor entenderem no cumprimento de seus deveres institucionais. Tanto é assim que o artigo 85, segundo da Constituição Federal, considera crime de responsabilidade qualquer ato do Presidente da República que atentar contra o livre exercício do Ministério Público. O Ministério Público possui ainda autonomia administrativa e financeira, ou seja, poderá, respeitados os limites constitucionais em relação ao orçamento, propor a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos. Também a política remuneratória e os planos de carreira. Enfim, sua organização e funcionamento administrando os recursos que lhe forem destinados. O mesmo artigo 127 diz que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. No caso dos interesses sociais, a instituição atua na defesa de interesses compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas. São também chamados de direitos transindividuais, que extrapolam o alcance apenas individual. Dessa forma, a ação do Ministério Público permite que, através de uma única ação judicial, o direito de várias pessoas seja protegido. Vamos tentar simplificar com a exemplificação de um caso. Vejamos a triste situação do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais. Foram adotadas pelo Ministério Público Estadual várias medidas em defesa das vítimas, do meio ambiente, da fauna, do patrimônio cultural, dos recursos hídricos e das comunidades atingidas pelo desastre. Mas ainda que o interesse não seja coletivo, o Ministério Público pode tutelar o seu direito individual, desde que seja indisponível. Talvez você esteja se perguntando, ok, e o que são esses direitos indisponíveis? Os direitos indisponíveis são aqueles direitos de que a pessoa não pode abrir mão, como o direito à vida, à liberdade, à saúde e à dignidade. Então, por exemplo, o Ministério Público pode ajuizar uma ação pleiteando o fornecimento de um tratamento de saúde de uma pessoa apenas ou de uma coletividade de pessoas. O Ministério Público também existe para defender o regime democrático e a ordem jurídica. Vou chamar o meu colega Benê, membro do Projeto Acesso, para me ajudar com essa parte. É contigo, Benê. Obrigado, Lúcia. Olá, amigos.
Vamos dar sequência ao nosso projeto de repassar informações de forma simples e compreensível sobre as características do Ministério Público, um órgão não ligado diretamente ao Poder Judiciário, mas que é essencial ao seu adequado funcionamento. Podemos afirmar com certeza que essas características são da mais elevada importância para a vida de todos nós brasileiros, mesmo que você nunca tenha prestado muita atenção até hoje no desempenho dessa instituição. Vamos lá, então, relacionar quais são essas atividades do Ministério Público. Solicito sua atenção e veja se tais funções não são mesmo importantes. Quando o artigo 127 da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Ministério Público também é responsável para defender o regime democrático, isso significa que ele atua para manter, dentro das normas pré-estabelecidas, o sistema de administração do país que permite a participação popular na tomada de decisões relacionadas com a população. Portanto, o Ministério Público é a instituição responsável por agir em momentos em que essa participação popular esteja sendo comprometida de alguma forma e quando as leis que regulamentam todo o sistema de governo estejam sendo violadas. A Constituição determina ainda ao Ministério Público a incumbência de defender a ordem jurídica nacional. Nesta função, o Ministério Público não vem a ser um defensor apenas da lei, e sim defensor do ordenamento jurídico como um todo, o que envolve o conjunto de normas e leis que regem uma sociedade, mas também abrange a jurisprudência, os princípios gerais do direito, os costumes, dentre outros aspectos. Com isso, o Ministério Público atua no sentido que sejam adotadas medidas necessárias à garantia do Estado democrático de direito e dos princípios constitucionais vigentes no país. Como vocês podem ver, são muitas as frentes de atuação dessa instituição. No próximo vídeo, trataremos das funções institucionais do Ministério Público, dispostas no artigo 129 da Constituição Federal. Obrigado e até lá!